Hebreus 13, versículo 15 e o versículo 16. Amém? Você encontrou? Diz então assim a palavra do Senhor. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Senhor, entregamos, Pai, esse tempo aqui nas tuas mãos para que venha sobre nós, Pai. Nesse ambiente, teu Espírito encontre corações férteis para receber a semente que é a tua palavra, Pai. Faz florescer em nós e que a tua graça nos alcance e que através de nós, ó Pai, alcance outros. É isso que nós pedimos. Torna a nossa mente cativa a esse momento, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Pergunta aí para o irmão aí assim, ó, por que tu veio para o culto hoje? Espera a resposta dele. Hã? Deu uma boa resposta para ti, ele? Não vale dizer que veio para a igreja ou para o culto para ver o pastor. Não vale, eu disse que não vale, Cacá. Não pode. Amém? Olha só. Hoje eu queria até ser breve mesmo assim na ministração, porque eu vou falar sobre um tema que é um evento que sempre teve em toda a história da humanidade, que é o culto. O culto a alguém, alguma entidade, algum objeto, algum animal, algum ser fictício, ou o que quer que seja, né? E é algo que a gente enxerga até os dias de hoje, né? Então, antes de Jesus vir, já existia culto. E Jesus virá e o culto ainda estará sendo feito, né? Então, é algo que é comum de todas as civilizações ou de todas as raças, é você encontrar culto no meio ali daquela civilização. Você pode ir para a tribo mais remota que você conseguir encontrar, vai ter ali algum tipo de culto, né? Algum tipo de ritual, algum tipo de evento em que alguém está sendo adorado ou está sendo venerado. E você pode ir para a civilização ou para a cidade mais evoluída ou desenvolvida, que você vai encontrar ali algum tipo de culto também. E a gente acaba trazendo essa cultura e esse evento para nós, e a gente acaba deturpando um pouco o que é de fato culto a Deus. O que é aquilo que nós devemos oferecer, ou onde nós devemos oferecer esse culto ao Senhor. E eu preciso falar um pouco sobre, talvez, origens ou etimologia de palavras, que não era aquilo que eu queria me prender, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem várias expressões que tratam a respeito de culto ou de algum tipo de ritual ou de adoração a Deus. Então, desde quando a nação de Israel foi escolhida pelo Senhor, que ela cultua a Deus constantemente, e isso chegou até nós. Na quinta-feira, nós falamos como Jesus veio à Terra e como ele se apresentou primeiro aos judeus, e eles o rejeitaram, e isso chegou até nós, os gentios, todos que não são judeus, e hoje nós prestamos esse culto ao Senhor. E olha só como é interessante. Todas as raízes da palavra cultura, ou melhor, de culto, elas invocam cultura ou serviço. E é sobre um pouco disso que eu queria me prender hoje à noite. Sobre como o culto ao Senhor precisa ser uma cultura que nós estamos cultivando no nosso dia a dia. Entende? Porque olha só,
Lá no Antigo Testamento, quando se fala sobre culto, a palavra que foi traduzida ali, ou a raiz daquela palavra, falava a respeito de serviço. O significado de culto ali era serviço. No Novo Testamento, a mesma expressão que fala de culto também fala sobre um serviço. Entende? Então, olha só como às vezes a gente tira esse sentido da palavra quando a gente diz que o culto ao Senhor é simplesmente a gente chegar aqui e ver a banda tocar ou o pregador pregar a palavra do Senhor e achamos que isso é suficiente para prestar culto ao Senhor. Então, todas as vezes que a palavra está chamando você a prestar um culto ao Senhor, ela está te chamando a servir ao Senhor de alguma forma. Entende isso? E sabe, eu sempre falo que toda expressão que eu direciono a Deus pode ser medida por aquilo que eu estou oferecendo ao meu irmão. E a palavra ela é clara a respeito disso, quando ela diz assim: como é que você diz que ama a Deus, que você não vê, e não ama o seu irmão que você tá enxergando, que você está vendo? Então, como nós achamos que o nosso culto é simplesmente vir, sentar, assistir, quando na verdade o que Deus está nos chamando é que a gente venha a servir a Deus através do meu serviço uns aos outros. Amém? Você pode dar um amém? Está claro isso? Como serviço, nesse sentido, a gente acaba mudando, porque todo tipo de cultos que nós vemos por aí, a gente traz essa palavra de culto, é alguém que está oferecendo um ritual ali, ou um sacrifício para um Deus, para receber algum benefício dele. Não é isso? Você vai para os deuses nórdicos, para os deuses egípcios, para os deuses antigos, em que eles exigiam algum tipo de culto para que pudesse beneficiar os seus adoradores. Entende? Para beneficiar, então eu faço algum culto para aqui receber algum tipo de bênção. E olha como a gente acaba trazendo esse tipo de relacionamento para a nossa relação com Deus, e não é isso que o Senhor deseja de nós. Entende? Em que a gente vem aqui, eu já ouvi gente falar assim: eu vou no domingo ali para recarregar as energias. Oxi, e aqui é carregador de bateria? Entende? O chamado do Senhor ao culto é para que a gente venha servir, irmão. Sabe como é que você pode adorar o Senhor no serviço? Exercendo o dom que Deus te deu para benefício do teu irmão. Amém? Então, olha só. A Bíblia, ela tem várias passagens relatando ou nos chamando a atenção a respeito do culto ao Senhor. De como deve ser feito esse culto a Deus. Em Romanos 12, versículo 1, queria que os meus colocassem, mas é um texto que você conhece bem, aquilo que Deus está nos chamando de como deve ser o nosso culto a Ele. Porque olha só, alguém pode colocar aí Romanos 12, 1? Deixa eu ler aqui para vocês. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Você está entendendo isso? Olha só, o culto racional. O culto que nós oferecemos a Deus, não porque a gente vem aqui sem entender aquilo que nós estamos fazendo, mas porque Deus, através do seu Espírito Santo, colocou na nossa mente a razão do porquê que nós estamos aqui reunidos. O porquê que a gente está adorando ao Senhor. O porquê que a gente vem num domingo, numa terça, numa quinta, se reunir aqui com os nossos irmãos para oferecermos esse serviço ao Senhor no templo. Amém? Porque olha só, a gente vem para o culto e acha que há algum tipo de culto que é perfeito ao Senhor. O culto que seria perfeito. Mas, na verdade, o culto que é agradável ao Senhor é a nossa vida devota a Ele. Porque, irmãos, deixa eu falar, não existe culto perfeito.
existe culto agradável ao Senhor. Amém? Porque olha só, a gente vem às vezes achando que tudo que vai ser feito aqui deve ser para nós. Então, por isso que às vezes a gente se reúne e alguns saem adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, dizendo, meu Deus, que culto maravilhoso foi esse. Enquanto outros saem reclamando de simplesmente tudo que se vive aqui dentro. Porque a intenção, talvez, que se veio sobre aqui, não foi de revelar uma prática de culto individual que eu cultivei durante toda a semana. E eu estou querendo vir aqui para poder participar do culto e receber algum tipo de bênção que meu irmão cultivou durante a semana, e aí eu saio reclamando, achando ruim tudo. Entende isso? Mas olha só, ontem, nós fomos para uma ministração sobre música, sobre louvor, sobre adoração, no Ministério Candeias. E algo que a Joane, que foi uma das meninas que trouxe a mensagem ali, falou assim, o como nós desconhecemos Deus e o porquê nós ficamos de braços cruzados, às vezes, durante o momento de ministração do louvor e da música. E ela lá falou assim, existem 7 expressões de louvor, e ela foi mostrando as expressões de louvor, do levantar as mãos, do tipo daquilo que a palavra diz sobre o levantar as mãos, sobre o se ajoelhar, sobre o se prostrar, sobre o gritar, sobre o tipo e a forma com que você impõe as mãos. E tudo isso, irmãos, é revelado a partir do culto que você prestou ao Senhor nos seus dias. Entende isso? Então, porque eu não conheço o Senhor, eu não entendi a sua graça que foi derramada sobre mim, eu não me envolvo num culto que está sendo prestado ao Senhor. Então, as canções são ruins, a palavra é ruim, tudo tira minha atenção. Por quê? Porque eu não estou aqui para prestar continuamente o culto que a palavra e o texto que nós lemos nos chama a viver. Porque, olha só, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre. Sempre. Não é um dia na semana, não é eventualmente. É sempre. E sabe, o sempre, ele passa também para a forma com que nós estamos. Entende? Deus é misericordioso, ele te alcançou. Você pode dar um glória a Deus? Isso é motivo suficiente para a gente se derramar na presença dele quando a gente se reúne, irmão. Não há motivos para, no momento em que nós estamos no culto, nós ficarmos de braços cruzados ou indiferentes àquilo que está acontecendo nesse ambiente. Se nós não cultivamos o culto ao Senhor, isso não torna a nossa vida uma cultura de devoção e de adoração ao nosso Deus. O culto deve ser um reflexo daquilo que eu estou cultivando. E cada vez que eu cultivo, isso se torna minha cultura. Então, por eu não viver isso nos meus dias, irmão, não vai fazer sentido a gente se reunir. Não vai fazer. A gente vai estar sempre achando ruim. A gente vai estar sempre olhando a decoração, o som que está ruim, a música que não é legal, a palavra que não foi boa, o pregador que gritou, que falou baixo demais, a criança que correu. Tudo vai desviar a nossa atenção daquilo que deve ser o centro, a nossa devoção e o nosso culto ao nosso Deus. Entende isso? Porque, irmãos, uma coisa que eu queria chamar a atenção e nos trazer à mente é que, olha só, o nosso culto não é um dia na semana. O nosso culto não é quando a gente se reúne aqui durante 2 horas ou 1h30. Isso é válido, irmãos. Super, a gente chama isso a atenção, né? Que você venha para as reuniões aqui, para os encontros, para os cultos em que a gente está aqui junto, em comunidade, adorando o Senhor. Hebreus, o próprio livro de Hebreus fala que a gente não deve deixar de congregar, a gente deve se reunir, a gente coloca e faz outros programas, a gente vai começar os nossos pequenos grupos, porque a gente entende a necessidade da gente estar perto, junto, mas entenda uma coisa, não limite o seu culto ao Senhor quando você estiver reunido simplesmente em um ambiente físico em que os irmãos estão juntos ali.
O nosso culto ao Senhor, sabe quando é prestado? Quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está no nosso lazer, quando a gente está em família, quando a gente está caminhando na rua. É aí, irmãos, o nosso serviço ao outro que também se revela o nosso culto a Deus, o quão nós somos devotos a Ele. Porque olha só, o nosso Cristo, que nos resgatou e que te resgatou, ele deu uma palavra e falou assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o nosso serviço é um culto a Deus. Não é apenas, entenda uma coisa, não é apenas o levantar das nossas mãos, ou a gente está cantando aqui, ou a gente se reunir. O nosso culto é nos nossos dias, em qualquer lugar. Sabe por quê? Quando Jesus ele se reúne com a mulher samaritana, e a mulher pergunta assim: onde nós devemos adorar o Senhor? Vocês dizem que é no templo, vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus ele vai dar a resposta. Olha só, o nosso Deus, ele está buscando adoradores que adorem o Pai em quê? Uns dirão que é ali, outros dirão que é ali, em outro lugar, porque essa mulher ela estava em dúvida sobre o local em que ela poderia adorar ou cultuar a Deus. Entende isso? Mas Jesus chegou para ela e mostrou que o culto não está restrito a um local, a um templo, a um espaço físico. Jesus está mostrando assim, ó, o que Deus está buscando é alguém que esteja adorando a todo instante, em todo lugar. Esse é o nosso culto ao Senhor, porque, irmãos, não pode haver um abismo entre o meu culto individual e o culto coletivo quando eu me reúno com os meus irmãos. Deve ser tudo uma coisa só, irmão. Quando eu me reúno aqui, eu expresso a Deus e também aos meus irmãos o quão eu cultuo a Deus nos meus dias. Não é um ambiente, não é um espaço físico, melhor dizendo, mas é um ambiente que se cultiva através da minha adoração e do meu culto ao Senhor. Entende? Atmosferas podem ser transformadas através do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor. Lugares que são promíscuos podem ser lugares de bênçãos. Lugares que são feitos guerras, pode haver paz naquele ambiente. Através de quando tem alguém cultuando e adorando ao Senhor. Você vê as histórias dos avivamentos, foi quando alguém entendeu que deve cultuar ao Senhor a todo instante, em todo lugar, motivado pelo Espírito Santo, com uma busca incessante. E aí, através do culto individual, o culto coletivo foi incendiado pela presença de Deus. Mas havia alguém cultuando ao Senhor nos seus dias constantemente, continuamente, cultivando e gerando uma cultura no coração. Entende isso? Porque, irmãos, se o culto é aquilo que nós oferecemos a Deus, a gente não pode esperar que a gente ofereça algo que não é o reflexo da nossa vida diária. Entende? Olha, o culto é aquilo que eu estou oferecendo a Deus. A gente ficou com esse entendimento? Amém? Do nosso serviço ao Senhor. Se o culto é isso que eu estou oferecendo a Deus, se o culto é aquilo que eu estou prestando ao Senhor, eu preciso entender que esse culto é um reflexo da minha vida diária. Por isso que eu sempre falo, qual é o nível de intimidade que você tem com o Senhor para que um dia você se reúna com os irmãos e exija sentir a presença dele. Porque, olha só, eu gosto sempre de dar um exemplo do casamento. Tipo, sou casado com a Rebeca. Aí eu passo a semana toda destratando a Rebeca. Tipo, chata, apesar dela ser, mas eu não chamo. Certo? Mas é porque eu também sou, não sou não? Muito, né? Ai, meu Deus, e não dou carinho, não dou atenção, eu sou grosseiro, certo? E aí eu sou o pior marido do mundo. Mas eu sou homem, né? E aí no domingo eu tenho vontades. E aí eu vou procurar intimidade com a minha esposa no domingo, depois de ter maltratado ela e andado distante dela todos os dias. Vai ter alguma coisa, mulheres?
Não, vai ter uma dor de cabeça, com certeza. Mas o caba merece, né, pastor? Passou distante a semana toda. Olha como a gente trata o Senhor nessa relação. A gente passa a semana toda longe dele. A gente não cultua, a gente não é devoto, a gente não serve ao Senhor, a gente anda distante dele, mas no domingo a gente quer sentir um arrepio aqui na igreja. Aí eu digo, não vai rolar também. Porque a gente está andando distante, irmão. A gente não, primeiro, nós não nos movemos por sentimento. Nós não nos movemos por emoção. Nós não nos movemos ou viemos aqui adorar o Senhor porque a gente quer sentir um arrepio, porque a gente quer sentir algum tipo de emoção, algum tipo de taquicardia, ou do que quer que seja. A gente vem para cá porque a gente entende o quão o nosso Deus é grande e a gente tem cultivado isso nos nossos dias. Então, quando a gente se reúne aqui no domingo, através daquilo que vem cultivado na semana, irmão, o culto pode ser horrível, que para mim será uma bênção. Entende? E tem até um pastor que ele diz assim, olha, para o crente que é firme no Senhor, quanto pior o culto, melhor.